Assalamu alaikum. Hoje vou falar do Jack Sparrow, ou Jack Bird, ou Jack Ward. Então, esta é a personagem, claro, do filme Piratas do Caribe, né? Muitas pessoas, eu acho que vocês assistiram. Então, eu vou falar da personagem real, né? Porque esse filme é baseado numa história real, ou personagem real que existiu. E por que eu estou falando desse assunto? Já que eu sou árabe, falando de assuntos, alguns tipos de assuntos, por que estou falando dessa personagem? Bom, por quê? Porque muitas vezes ouvi histórias falando que essa personagem do Jack Sparrow era tunisiano e muçulmano, né? Tunisiano igual eu, árabe tunisiano, eu sou árabe tunisiano, mas Jack Sparrow dizem que ele era tunisiano. Bom, aí eu pesquisei para saber se isso é verdade. E agora eu vou contar para vocês a história real, só que resumida porque a gente faz vídeo curto, não temos muito tempo para contar a história inteira com detalhes, mas vou falar rapidinho. Bom, primeiro ele era inglês, né? Então ele nasceu no século XVI de uma família simples, era pescador. Depois, né? Ele virou um pirata, só que ele trabalhava legalmente na Inglaterra para a rainha Elizabeth I, né? Ela mandava pessoas tipo Jack Sparrow, né? Piratas e outros, para ajudar na guerra contra os espanhóis, né? E ele fez esse trabalho durante um tempo, né? E atacava os espanhóis e tudo. Depois veio outro rei, né? E esse rei acabou com a guerra e com essa história de piratas e tudo, entendeu? Que trabalhavam para eles. Então ele ficou desempregado. Aí depois ele foi fazer o que ele sabe fazer em outros lugares, né? Ao redor do mundo, até, resumindo, né? Claro, até foi parar na Tunísia, no meu país lá. E na Tunísia ele fez um acordo com o Dey da Tunísia, o nome dele é Othman Dey, né? O Dey da Tunísia é um tipo governador naquela época. Um dia eu explico isso, né? Porque o nome Dey e Bey tem alguns nomes que talvez vocês não sabem o que significam. Mas enfim, ele fez acordo para usar os portos lá como base para ele para atacar os espanhóis, né? E outros, né? Naquela época. Então ele era conhecido na Europa, nos países mediterrâneos, né? E era pirata conhecido. Enfim, bom, esse acordo que ele fez com o Dey da Tunísia em troca de uma parte de o que ele ganha, né? Enfim, e depois, né? Ficou daquele jeito, né? Por um tempo. Depois algumas coisas deram errado, algumas coisas deram certo. E resumindo também, ele no final ele escolheu morar e ficar na Tunísia, vivendo o resto da vida dele na Tunísia. E ele se converteu para o Islã, virou muçulmano, né? Depois ele casou com uma mulher italiana, que ela também se converteu para o Islã. Ele mudou o nome dele para Youssef Reis, né? Youssef Reis. E isso ele mudou o nome por causa da religião, porque ele se converteu. Bom, diz a história que ele ajudava os muçulmanos e judeus que fugiram dos espanhóis da Andaluzia, né? Andaluzia, não sei como que fala em português, mas é isso, Andaluzia, na Europa, onde tinha os árabes e os muçulmanos, né? Porque a Andaluzia era dos árabes e muçulmanos no passado. Então, então os espanhóis, quando caiu na mão deles, a Andaluzia, eles começaram a torturar e matar os muçulmanos e judeus. Aí eles